Aula 0. Conceitos introdutórios e modelos teóricos de administração pública. A compreensão do funcionamento da administração pública exige que primeiro se diferenciem três conceitos fundamentais: Estado, governo e administração pública. O Estado é uma organização soberana que exerce poder sobre um povo dentro de um território. Segundo a doutrina clássica, seus elementos essenciais são território, povo e governo soberano. O Estado é um ente abstrato e permanente, cuja finalidade é buscar o bem comum e manter a ordem jurídica. O governo, por sua vez, é o conjunto de agentes políticos responsáveis por exercer o poder estatal. Ele atua como motorista que conduz o veículo chamado Estado, decidindo os rumos da coletividade. É o governo quem administra e toma decisões políticas que traduzem a vontade do Estado. Já a administração pública é o aparelho do Estado encarregado de executar concretamente essas decisões, realizando serviços e políticas públicas em benefício da população. É composta por órgãos, servidores, bens e recursos voltados à execução das funções estatais. A distinção entre esses três conceitos é essencial. O Estado é o ente que detém o poder. O governo é o instrumento político que exerce esse poder, e a administração pública é o braço executor que o coloca em prática. Em resumo, o Estado formula a vontade, o governo decide e a administração pública executa. Modelos de Estado. A evolução histórica das formas de Estado pode ser dividida em quatro fases principais. O primeiro modelo é o Estado absolutista, que vigorou entre os séculos XVI e XVIII. Nele, o rei concentrava todos os poderes e era confundido com a própria figura do Estado, sob a crença de que governava por direito divino. A hereditariedade e a ausência de separação entre o público e o privado caracterizavam essa fase. Em contraposição surge o Estado liberal, inspirado nas ideias iluministas e no pensamento de John Locke e Montesquieu. O liberalismo defende que o poder estatal deve ser limitado para garantir os direitos individuais. O Estado liberal busca proteger as liberdades negativas, também chamadas de direitos de primeira geração, que correspondem ao direito à vida, à liberdade e à propriedade. É o Estado mínimo, que interfere o menos possível na economia e nas relações sociais. No entanto, sua limitação excessiva gerou omissão diante de desigualdades e exclusão social. Como reação a essas falhas surge o estado de bem-estar social, também chamado de welfare state. Esse modelo, consolidado no século XX, pressupõe que o Estado deve intervir positivamente para assegurar direitos sociais como saúde, educação, moradia, trabalho e segurança. São os chamados direitos de segunda geração, que exigem uma ação efetiva do Estado. O estado de bem-estar foi responsável pela ampliação da máquina pública, mas gerou altos custos, aumento da carga tributária e endividamento, culminando em uma crise fiscal. Dessa crise nasceu o Estado neoliberal, que busca restabelecer o equilíbrio das contas públicas e reduzir a interferência estatal. O Estado neoliberal mantém apenas funções essenciais como defesa e justiça, delegando à iniciativa privada a execução de serviços públicos por meio de concessões e privatizações. O Estado passa a atuar como regulador, fiscalizando e normatizando as atividades econômicas desempenhadas por particulares. Tipos de dominação segundo Max Weber. Max Weber explicou que o poder é a capacidade de impor a própria vontade, mesmo contra a resistência de outros. Quando esse poder é aceito e reconhecido como legítimo pelos governados, surge a dominação. Ele classificou três tipos ideais de dominação legítima. A dominação tradicional se baseia nos costumes e na herança histórica. As pessoas obedecem porque sempre foi assim, como nos estados absolutistas ou nas relações feudais. A dominação carismática é aquela em que o poder deriva das qualidades pessoais de um líder dotado de carisma, confiança e capacidade de inspirar seguidores, como ocorre com líderes religiosos ou políticos de grande apelo emocional. Por fim, a dominação racional legal fundamenta-se na crença na legalidade das normas e regras. O poder está no cargo e não na pessoa que o exerce. O servidor público obedece ao chefe porque a lei assim determina, e não por devoção pessoal. Esse tipo de dominação é a base da burocracia moderna e da administração pública contemporânea. Modelos teóricos de administração pública. Os modelos de administração pública evoluem paralelamente aos modelos de Estado. São três os principais: patrimonialista, burocrático e gerencial.
O modelo patrimonialista predominou nos estados absolutistas. Nele, há confusão entre o patrimônio público e o privado. O governante usa os recursos do Estado como se fossem seus, distribuindo cargos e favores a amigos e parentes. As nomeações ocorrem por laços pessoais e não por mérito, e os cargos são sinecuras e prebendas, ou seja, posições bem remuneradas com pouco trabalho. O patrimonialismo é marcado pelo nepotismo e pela corrupção. Mesmo após sua teórica superação, traços patrimonialistas ainda persistem, como o uso político de cargos e o nepotismo cruzado. Com o fortalecimento do Estado liberal surge o modelo burocrático descrito por Max Weber. Ele busca combater os abusos patrimonialistas por meio da legalidade, da impessoalidade e da meritocracia. O ingresso e a ascensão na carreira pública passam a ocorrer com base em critérios técnicos e objetivos, por concursos e avaliações. A burocracia baseia-se em normas escritas, divisão do trabalho, hierarquia e previsibilidade das ações. O modelo burocrático trouxe importantes avanços como o combate à corrupção e à arbitrariedade, mas também gerou problemas conhecidos como disfunções burocráticas. Entre elas estão o excesso de formalismo, a lentidão nos processos, a rigidez estrutural, o apego exagerado às regras, a centralização das decisões e a perda do foco no cidadão. A burocracia, ao privilegiar o controle dos meios, esqueceu-se dos resultados. Para corrigir essas falhas, desenvolveu-se o paradigma pós-burocrático, que procura preservar os aspectos positivos da burocracia, como a meritocracia e a profissionalização, mas introduz novos princípios como descentralização, confiança, foco no cidadão e controle por resultados. Esse paradigma faz a transição para um modelo gerencial. A administração pública gerencial, ou nova gestão pública, surge a partir da década de 90, impulsionada pela crise fiscal e pela necessidade de eficiência. No Brasil, esse modelo foi consolidado pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 1995, elaborado pelo então ministro Bresser Pereira. O objetivo era tornar o Estado mais eficiente, reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços públicos. A administração gerencial adota princípios da gestão privada adaptados à realidade pública, como planejamento estratégico, descentralização, autonomia gerencial, avaliação de desempenho e foco em resultados. O cidadão passa a ser visto como cliente contribuinte, e o sucesso da administração é medido pelo grau de satisfação e pela efetividade das políticas públicas. O controle formal cede espaço ao controle de resultados, a hierarquia torna-se mais horizontal e o gestor ganha autonomia para inovar, desde que alcance metas previamente pactuadas. O modelo gerencial também valoriza instrumentos como contratos de gestão, indicadores de desempenho, transparência e responsabilização. Ele está associado à noção de governança pública, que envolve eficiência, ética, prestação de contas e foco no interesse coletivo. Contudo, assim como os modelos anteriores, a administração gerencial não elimina completamente as formas anteriores. No Brasil atual, convivem práticas patrimonialistas, burocráticas e gerenciais. O núcleo estratégico do Estado ainda mantém características burocráticas, enquanto áreas de prestação de serviços adotam práticas gerenciais. Em síntese, a evolução da administração pública pode ser visualizada como uma linha de aperfeiçoamento, do patrimonialismo personalista e corrupto, para a burocracia legalista e impessoal, e finalmente para o gerencialismo orientado a resultados e à cidadania. Nenhum modelo foi totalmente superado, o que há é coexistência com predomínio do gerencial. Pontos mais cobrados em provas. Os concursos de tribunais e de controle externo frequentemente cobram a distinção entre Estado, governo e administração pública, os elementos constitutivos do Estado, os tipos de dominação de Max Weber e as diferenças entre patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Também são recorrentes as perguntas sobre direitos de primeira e segunda geração, o surgimento do estado de bem-estar social, a crise fiscal e o papel do Estado regulador no neoliberalismo. As bancas exigem atenção especial à confusão entre características e disfunções da burocracia. Sempre que a questão mencionar rigidez, excesso de formalismo, lentidão e distanciamento do cidadão, o enunciado se refere a disfunções, não a características originais da burocracia. Também é importante lembrar que nenhum modelo substitui completamente o anterior, todos coexistem de forma dinâmica.